Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. É um prazer ter você conosco em nosso canal. Hoje estou aqui gravando no espaço de culto da nossa igreja aqui em Besançon. E hoje nós queremos tratar sobre o segundo tema central das Escrituras. Nos últimos vídeos, nos últimos 3 vídeos, nós vimos sobre o primeiro tema, a criação e a queda. Deus fez todas as coisas boas, a criação original foi algo bom e perfeito, né? Ele também fez os seres humanos, a sua imagem, a sua semelhança, o que atesta a beleza do ser humano no processo criativo de Deus, pois o ser humano, como conhecemos hoje, não é o modelo verdadeiro. Mas nós não somos apenas uma raça criada, somos também uma raça caída. E o que foi a queda? A queda não foi apenas uma quebra de alguma regra arbitrária, mas foi a rebelião da criação contra o Criador. A queda consiste no empenho humano de usurpar o lugar do Criador. E essa tentativa de independência de Deus resultou em morte e destruição. E qual é o significado dessa morte? Nós morremos para Deus. Nós morremos fisicamente, né? E também tem algo muito pior. Temos a segunda morte. É triste pensar que aquele ato de desobediência trouxe a toda a humanidade uma grande maldição. A raiz de todo esse mal é a própria idolatria, que se revela na tentativa da destruição de Deus e da destituição de Deus como soberano e Senhor. Quando Adão pecou, ele tentou tirar Deus do centro e colocar a si mesmo no centro de todas as coisas. A idolatria de si mesmo fez o ser humano viver em conflito e em guerra contra Deus, contra si mesmo e contra o próximo. E como vimos, temos uma pergunta importante nesse contexto: o que é idolatria? Idolatria é aquilo que destrona a Deus. Por isso que cada pecado ofende a Deus e ofende a sua santidade. Ao mesmo tempo que o pecado agride a santidade de Deus, também atinge os relacionamentos pessoais. Mas, em essência, todo pecado é algo monstruoso. Todo pecado, ele é algo que vai ofender a Deus. Ele vai ser algo contra Deus. O pecado deforma tanto que ele corrói cada faceta de nosso ser, nossa vontade, nossas afeições, nossa ideia sobre os outros, os nossos relacionamentos, nossos corpos e nossas mentes. O pecado gera culpa. Mas os pecadores precisam mais do que perdão e reconciliação com Deus. Os pecadores precisam de regeneração e transformação. Sendo assim, toda a raça humana se encontra debaixo da justa ira de Deus. O fato terrível é que somos merecedores da morte eterna. E qual é a nossa esperança? Jesus Cristo é a nossa esperança. E encontramos em Gênesis capítulo 3 os sinais da esperança de Deus. É o próprio Deus quem sai em busca dos rebeldes. Ele mesmo promete uma descendência que um dia esmagará a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, verso 15. O próprio Deus é quem veste Adão e Eva para cobrir-lhes a nudez. Gênesis 3, 21. E ao serem expulsos do jardim, o primeiro casal tinha uma promessa. A semente que nasceria da mulher destruiria a obra da serpente. Mas como é que Deus faria isso? Elegendo um homem para formar uma nação de onde o Messias esperado viesse. E aí Deus escolheu Abraão para formar essa nação escolhida. Portanto, o segundo tema das Escrituras trata de Israel e da lei. E por que Deus fez isso? Foi uma escolha graciosa e soberana da parte de Deus. Ele disse que a partir da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3.
Dentro desse processo de chamado, vale salientar a figura misteriosa de Melquisedeque, Gênesis capítulo 14, que representa o rei sacerdote ideal. Ele é mencionado séculos depois, no Salmo 110, com a figura do Messias prometido. E depois, no autor de Hebreus, no capítulo 7, fala dele como sendo semelhante ao Filho de Deus. É Melquisedeque quem abençoa Abraão e o faz trazendo pão e vinho para aquele momento. Gênesis 14, 18. Numa clara evidência da presença de Cristo no Antigo Testamento. De Abraão, Isaque e Jacó, que surgiu daquele, que veio daquele grupo, nasceu depois, posteriormente, a nação de Israel. E olhando mais à frente, vemos que foi o Êxodo o ponto essencial para a formação do povo de Israel como nação. Foi essa nação que se formava, que recebeu a lei, que depois seria chamada de Antiga Aliança, para sua entrada na Terra Prometida. A partir desse contexto, nós podemos pensar 5 aspectos importantes, dos quais eu vou tratar de 3 hoje e 2 no próximo vídeo. O primeiro aspecto é que tanto o chamado de Abraão como a formação de Israel foram atos da graça de Deus. Por que Deus escolheu Abraão? Havia algo digno em Abraão que o tornasse melhor do que os outros? Não. Foi a graça soberana de Deus. E o mesmo vai acontecer com Israel, como nação. Veja que o próprio Deus disse a Moisés sobre a escolha de Israel, em Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8. E diz: O Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito, porque vos amou e quis manter o juramento que havia feito a vossos pais. Mais adiante, no seu discurso, Moisés lembrou ao povo a razão do Senhor escolhê-los. Deuteronômio capítulo 10, desculpa, falar de chapitre, né? Em francês a gente fala chapitre, né? Deuteronômio capítulo 10, verso 15, diz: Entretanto, o Senhor se afeiçoou a teus pais e os amou, e escolheu a descendência deles, isto é, a vós, dentre todos os povos, como hoje se vê. Nesse caso, Deus resgata seu povo, salvando-os da escravidão e tornando-os seu povo exclusivo. Mas se Israel ocupa a posição central ao longo da maior parte do Antigo Testamento, é certo que nós não podemos deixar de ver a misericórdia de Deus, por exemplo, com Nínive, no livro de Jonas. A promessa de Isaías, por exemplo, de que um dia até os inimigos de Israel, a Assíria e o Egito, passariam a fazer parte do povo de Deus. Isaías capítulo 19, versos 19 a 25, e também você pode ver o Salmo 87. Um outro exemplo dessa graça de Deus é o papel de Ruth na linhagem do rei Davi, apesar de suas raízes moabitas. A graça de Deus é, de fato, algo muito espantoso e já aparece nas páginas do Antigo Testamento. A segunda coisa, o segundo aspecto importante, é que a lei de Deus ela é o parâmetro para a vida. Quando Deus entregou a lei no Monte Sinai, isso afetava a vida toda. E qual a implicação disso? Que o povo de Deus deve continuar sendo o povo de Deus em cada dimensão da existência. Olha que coisa interessante. O povo de Deus não é somente povo de Deus no templo. O povo de Deus não é apenas povo de Deus no âmbito religioso. Todas as dimensões da existência estão cercadas pela vontade soberana de Deus. A lei governa a sua moralidade. O que comem, o que bebem, onde vivem, os relacionamentos, a forma de adoração e os rituais. Tudo isso, se você ler os livros de Êxodo, Levítico, Números
e o próprio livro de Deuteronômio, você vai ver que tudo isso está cercado de promessas e ameaças de represália. Na prática, isso mostrava ao povo que eles eram incapazes de obedecerem às exigências dessa lei. Por causa do comportamento inconstante e imprevisível desse povo, aquilo que prometia bênção e paz trazia para eles culpa. E a terceira e última coisa que quero enfatizar hoje nesse vídeo é de que o centro da aliança não é a lei moral, mas a adoração pessoal e coletiva. É comum que muitos apontem a lei moral, Êxodo capítulo 20, como o centro da aliança, mas na verdade o texto fala mais do tabernáculo, do sacerdócio, do sistema sacrificial, das questões cultuais. E isso não é nenhuma surpresa, pois se a lei é o parâmetro para a vida, mas ao mesmo tempo essa lei que torna o povo culpado e sujo, a questão é: como podemos nos tornar aceitáveis diante de Deus? Na sua graça, Deus forneceu uma estrutura apropriada, com mediadores, sacrifícios, formas e padrões repletos de símbolos, para, de um modo, assegurar que ninguém considerasse garantido o acesso ao Santo dos Santos. Era necessário santificar-se para estar diante de Deus. Ao mesmo tempo que na antiga aliança isso era exigido, isso apontava para realidades futuras de maior impacto. E tudo gira em torno disso. A estrutura sacerdotal é tão fundamental para a antiga aliança que, se essa estrutura mudasse, a própria lei teria de mudar. Hebreus capítulo 7, versos de 11 a 28. Nós vamos dar uma pausa aqui. Vimos esses três aspectos que são importantes para entendermos esse segundo tema das Escrituras, a relação de Israel e a lei, porque isso faz parte do Antigo Testamento. E como já dissemos, a Antiga Aliança, ou o Antigo Testamento, ele traz as promessas, e o Novo Testamento traz o cumprimento. E cada um dos dois testamentos está interligado um no outro. Então não é possível você compreender o tema de Jesus Cristo, sua obra na cruz, sem antes compreender o que se passa na antiga aliança. Então vimos aqui Abraão e Israel sendo escolhidos pela graça de Deus, a lei como parâmetro para a vida, ou seja, não é simplesmente uma questão religiosa, essa lei que traz, que coordena todas as dimensões da existência, traz promessas e ameaças. Mas esse povo é incapaz de cumprir tudo. E aí vem o terceiro aspecto que vimos hoje, de que o centro da lei não é a lei moral, mas a adoração pessoal e coletiva. Porque se eu não posso cumprir a lei, como posso me chegar a Deus? E aí a lei vai nos mostrar o caminho para sermos santos diante de um Deus santo, para podermos nos chegar a Ele. No próximo vídeo vamos terminar essa exposição observando os outros dois aspectos e fazendo um encerramento desse segundo tema central das Escrituras, Israel e a lei. Muito obrigado por você participar aqui conosco. Deixe o seu like, compartilhe, divulgue. É muito bom saber que você tem apoiado o nosso ministério aqui na França. E aguardo você no próximo vídeo para que você possa também continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Envie suas perguntas e certamente será uma bênção poder dialogar com você e aprendermos mais da palavra de Deus. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima.